Olá, vamos que vamos, treinamento total, revisaço, né? Uma revisão através da resolução de questões. O foco, né, dessas questões do ECA é Conselho Tutelar, Conselho de Direito, Conselhos, enfim, Ministério Público e o Judiciário, né? Judiciário. Vamos lá. Qual das ações abaixo não se constitui atribuição do Conselho Tutelar, né? Isso cai muito. Expedir notificações é atribuição, né? Requisitar certidões de nascimento e óbito de criança e adolescente, quando necessário, certo. Encaminhar ao MP notícia de fato que constitua infração penal contra os direitos do adolescente, certo. Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, certo. E assessorar o judiciário local na elaboração de proposta orçamentária, nada a ver, né? Assessorar o judiciário não, é o executivo, tá errado essa aqui, tá bom? Artigo 136. Vamos lá. O Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Nesse contexto, de acordo com a Lei 8.069, o Conselho Tutelar, vamos lá, é composto por servidores públicos municipais, previamente aprovado em concurso público de provas ou de provas e tiros, de acordo com a natureza, nada disso está certo. O Conselho Tutelar é órgão do Poder Judiciário que tem por finalidade atender as crianças e o adolescente em estado de vulnerabilidade social, aplicando as medidas de proteção. Não é órgão do Judiciário. O Conselho Tutelar deve representar o MP para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotada as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Perfeito, né? Corretíssima. E aí, vamos ver o problema das outras. O Conselho Tutelar deve, com a prévia autorização do MP, cadê? Dispor sobre a participação de crianças e adolescentes em espetáculos públicos e seus ensaios, bem como certame de beleza. Não, quem vai fazer isso é o juiz, não é o MP, ok? Tá bom? É a autoridade judiciária, olha lá, o artigo 149. Esse aqui é o artigo 136, que você já sabe. Seguindo, o Conselho Tutelar deve disciplinar, através de portaria ou autorizar mediante alvará, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhada dos pais ou responsável em boate, estádio, ginásio e estabelecimentos congêneres. Não é o Conselho Tutelar, e sim o juiz, tá bom? Que tem esta atribuição. Falar cansa, viu? Pois é. Nossa, tô cansada aqui de falar. Mas vamos que vamos, né? Cansaço é para os fracos. Sucumbir ao cansaço é para os fracos, né? Eu sempre digo, estuda muito. Quando você tiver muito cansado, você estuda mais um pouquinho só para poder fortalecer. Depois vai descansar. Se você estiver num estágio que você nem estuda, nem dorme, vai dormir. Entendeu? Mas, tem que ser muito honesto, né? Nada de ficar, tô cansado, e na realidade tá com preguiça. Tem que saber diferenciar o cansaço da preguiça. Vamos lá, vamos seguir? Decretada por sentença pelo juiz da infância e juventude a destituição do poder familiar em desfavor do genitor de uma criança, pretende ele recorrer dessa situação. E aí, o recurso cabível qual é? É a apelação interponível do prazo de 10 dias, desprovida de efeito suspensivo. Então, o que aconteceu? O juiz destituiu o pai da criança, né, do poder familiar. Claro que o pai tem direito a recorrer, claro, tem, né, e o recurso realmente é da apelação, e ela, claro, não vai ter efeito suspensivo, né? Efeito suspensivo suspende os efeitos da decisão atacada. Ela não suspende. Já vai ser cumprida a decisão, mesmo que o pai esteja recorrendo, ok?
E aí, a grande dúvida é quanto ao prazo, ok? Dado essa questão de 2016, pós novo CPC. Após o novo CPC. Que estabelece em regra o prazo de 15 dias. E aí ela foi bem malvada, né? Aí ela falou aqui, 10 dias, dotado de efeito devolutivo e suspensivo, não tem efeito suspensivo. Apelação interponível no prazo de 15 dias, aí pegou todo mundo aqui, ó. A A ou a C? A letra D, apelação interponível no prazo de 15 dias, dotado de efeito devolutivo e suspensivo, não tem suspensivo. Agravo de instrumento não é, né? Agravo de instrumento é um recurso apenas para esclarecimentos, e aqui quer atacar a decisão. Também não é. E aí a polêmica dessa questão é essa, né? Mas com o novo CPC mudou, mas a aplicação do CPC ao ECA é aplicação subsidiária. Naquilo que for omisso, o ECA aplica-se o CPC, ok? Só que o ECA é expresso em afirmar lá no seu artigo 198, olha lá o artigo 198 do ECA, que diz assim: nos procedimentos da Juizada da Infância e Juventude, inclusive relativo à execução de medida socioeducativa, adotar-se-á o sistema recursal do CPC, ok? Que tá falando do antigo, mas agora é o novo. Olha isso, com as seguintes adaptações. Com as seguintes adaptações. 1. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Ou seja, não precisa pagar custas para recorrer. Diferente lá do CPC que, em regra, tem que pagar. Porque se você não pagar, você não pode recorrer. Salvo as exceções, tá bom? Mas a regra é essa. 2. Olha lá as adaptações. Em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento, embargo de declaração, o prazo para interpor e para responder será sempre de 10 dias, sempre de 10 dias, sempre de 10 dias. Ok? Tudo bem? Então, desculpa, eu li a redação antiga, mas não está muito diferente não. Em todos os recursos, salvo os embargos de declaração, eu li a redação anterior que estava errada, tá? Foi revogado. O prazo para o MP e para a defesa será sempre de 10 dias. O prazo continua o mesmo, tá bom? 10 dias. E o inciso 3 que traz: os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão o relator. Ai, Claudete. E dispensarão o revisor. Relator tem que ter. Dispensarão o revisor, ok? Então, assim, são essas 3 regras. O que disse o ECA? Adote o sistema recursal do CPC. Menos o seguinte: não precisa pagar, não precisa de preparo. O prazo, em regra, é 10 dias, salvo embargo de declaração. E não tem preferência e não tem revisor. Ok? São essas regras. Então, assim, claro que a resposta é a letra A, com base no artigo 198, inciso 2. 198, inciso 2. Tudo bem? Ok? Essa questão, muita gente, pegou muita gente. Muita gente. Vamos lá. Foi uma questão do MP do Rio. As questões do Ministério Público do Rio são boas, viu? Questões boas, inteligentes. Vamos seguir. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No que se refere à rotina do Conselho, no que se refere à rotina escolar, o Conselho Tutelar deverá ser acionado nas situações listadas a seguir, à exceção de uma. Ok? Então, olha que interessante. Considerando a rotina, eu gosto muito das provas da FGV. Gosto muito das provas da FGV, sabe? É uma prova que te leva a raciocinar, a aplicar o conhecimento. Eu gosto. Ele deverá ser acionado nas seguintes situações, exceto marcar o que está errado sobre, né, o acionamento do Conselho Tutelar.
Elevados níveis de repetência do aluno tem que acionar o conselho tutelar? Sim. Faltas injustificadas, esgotados de recursos escolares? Sim. Evasão escolar? Claro. Nota baixa do aluno em uma avaliação escolar? E maus tratos? Ó, questão fácil, hein? Fácil, fácil, fácil. Artigo 56. Artigo 56, tá bom? Seguindo. Considerando o conselho tutelar e o disposto sobre ele no estatuto, assinale a alternativa correta. As decisões do conselho tutelar podem ser revistas por qualquer cidadão. Imagina essa situação, né? Pelo amor de Deus, né? O exercício efetivo da função de conselheiro constitui serviço público relevante sem estabelecer presunção de idoneidade. Com presunção de idoneidade moral. É uma pessoa respeitada na comunidade, entendeu? Para promover a execução de suas decisões, o Conselho Tutelar pode representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento. Isso é interessante, né? De suas deliberações. Como o Conselho Tutelar ele é dotado de autonomia, as suas decisões devem ser obedecidas, devem ser cumpridas. Só que, se elas não forem cumpridas, quem tem o poder coercitivo é o judiciário, entendeu? Isso. E aí, ele vai representar junto à autoridade judiciária se, né, alguma estrutura, algum agente público, alguma pessoa não estiver cumprindo as suas determinações. Isso está correto, ok? Olha lá o artigo 136, né? Claro, artigo 136, eu esqueci de falar aqui. Artigo 137, somente poderá ser revista pela autoridade judiciária, ok? E aqui o artigo 135. E vamos ver o problema da letra D. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar estabelecido em lei municipal e realizado sob responsabilidade da Prefeitura, sob a fiscalização do MP. Olha lá o artigo 139, né? O processo para a escolha de membros estabelecido em lei municipal e a realização sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fiscalização do MP, ok? Então, não é a Prefeitura que vai se responsabilizar por esta eleição. Ainda bem, não é não? Pois é, melhor, né? O que tem a prefeitura aqui? Vamos lá. Mais uma questão. O município de Campos Matias, não, como é que é? De Campos de Matias, não possui conselho tutelar. Questão interessante. Em tal situação, as atribuições a ele conferidas serão exercidas. Não tem, olha isso. E aí, alguém vai ter que, né, se desincumbir disso. E aí, quem vai fazer o papel de conselho tutelar enquanto não é instalado o conselho tutelar no município? O Ministério Público, a Autoridade Judiciária, o setor de assistência social do município, o Centro de Referência de Assistência Social. Isso que é interessante, né? Autoridade Judiciária, olha lá. O artigo 262, lá no finalzinho, né? Enquanto não instalados os conselhos tutelares, as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária, né? Olha só, desse jeito. Podemos continuar? Opa, vamos lá. A primeira vara da infância e juventude do idoso do Rio de Janeiro proibiu a polícia militar de apreender adolescentes sem que haja flagrante delito, ok? A decisão atende a um pedido de habeas corpus preventivo feito pela Defensoria Pública Estadual, feito depois que os jovens foram detidos em agosto após serem retirados de ônibus a caminho das praias da Zona Sul. E aí da onde que foi retirado esse artigo, essa situação? Foi, né, uma reportagem que efetivamente aconteceu. Isso no Rio de Janeiro.
De acordo com a Lei 8.069, a decisão, tinha que ser da FGV, a decisão do juízo da primeira vara de infância e juventude do idoso do Rio está acertada em consonância com o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito, à efetivação de políticas públicas sociais que permitam o desenvolvimento sadio, harmonioso e condições de... Olha, ó, cara da FGV isso aqui. Olha a pergunta. Foi lá pro TJ Piauí. Olha a pergunta. Cuidado com o enunciado. A decisão está... Olha só, a decisão... Olha o caso concreto. O que aconteceu aqui? A primeira vara da infância e juventude proibiu a polícia de apreender sem que haja flagrante delito. Por quê? Houve um habeas corpus da defensa preventivo, da defensoria, depois que jovens foram detidos a caminho da praia da Zona Sul, ok? Certo? E aí, cuidado, não fica floreando, fica lá, fica só na questão. Esses jovens o que estão fazendo não interessa. Olha a questão. E aí, a decisão do juízo, olha a situação, foi acertada em consonância com o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. O que isso tem a ver com o caso apresentado? Isso aqui está errado? Não está errado. Que realmente as crianças e adolescentes têm direito aí à vida, à saúde, né? Tem direito. Mas em relação ao caso, em relação à decisão do juízo, nenhuma pertinência, entendeu? Cuidado. A decisão do juízo está errada, pois é dissonante da previsão legal de que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança e adolescente sejam obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, não cabendo ao juízo essa decisão. Mas esse juiz não pode analisar. Houve um habeas corpus preventivo, como que o juiz não pode analisar? Né? Lógico que pode, nada a ver, isso aqui também nada a ver. A decisão do juiz foi acertada em consonância com o direito ao lazer, à cultura, estavam indo para onde? A praia, né? Liberdade, dignidade, respeito, convivência comunitária, com a garantia de não ser privado de sua liberdade, senão em flagrante de prática de ato infracional e por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Eles não estavam, em nenhum momento da questão fala de flagrante de ato infracional, entendeu? Não estavam. E aí, é claro que está acertada. É errada, pois é dissonante do dispositivo que considera que o adolescente possa ser privado de sua liberdade na hipótese de decisão fundamentada da máxima autoridade, no caso, governador. E o governador tem a ver com isso? Nada a ver. Então, a resposta é a letra C, né? Ok? E ali que ainda tem a letra E, errada em consonância com a apoderação de princípios trazidos pela Constituição Federal e ratificada pelo ECA, já que o direito à liberdade individual não pode sobrepujar o direito à segurança coletiva. Mas a questão não fala que os adolescentes estavam fazendo nada, né? Pois é, cuidado com isso, cuidado. E aí o fundamento, isso aqui também não tem nada a ver, artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante ou ordem judicial. Ponto final, ok? Cuidado com esses detalhes. Seguindo. Marina é psicóloga, recentemente aprovada em concurso do TJ e foi lotada em vara de infância e juventude. O magistrado responsável pela serventia determinou a realização de estudo psicológico sobre grave situação de maus tratos contra a criança. No dia da audiência, o juiz demandou a presença da psicóloga, pois alegou dúvidas acerca do estudo psicológico. Diante disso, Marina questionou a determinação judicial. Marina é doida, né? Pois é. Alegando que lhe competiria apenas a formulação de estudo escrito. Marina sem noção, né? Segundo o ECA, o questionamento de Marina, pelo amor de Deus, né? É plenamente respaldado? Não, né?
já que o ECA é a disciplina que a equipe técnica interprofissional deverá expressar suas conclusões de suas avaliações expressamente através de laudo. Não, né? Tá errado. Não é respaldado pelo ECA, pois entre as atribuições da equipe técnica consta que devem fornecer subsídios verbalmente nas audiências. Olha lá o artigo 151. Compete à equipe técnica interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios escritos, mediante laudo ou verbalmente na audiência. Ok? Pois é, não é respaldado não, viu, Marina? Não é respaldado pelo ECA, pois a lei considera que a psicologia, enquanto serviço auxiliar da magistratura, deve atender quaisquer determinações, não por esse fundamento, né? Quaisquer determinações do juízo, entendeu? Se for manifestamente ilegal, não vai ser, né? Entendeu? Cuidado com isso. Também o juiz, a gente brinca, né, de manda quem pode e obedece quem tem juiz, mas se for manifestamente ilegal, não. É respaldado pelo ECA? Não é. Encontra respaldo no Código de Ética Profissional, pois a presença do psicólogo em audiência caracterizaria a violação do sigilo? Não. Para o juiz pode falar tudo, entendeu? É desse jeito. Que mais? A respeito do Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a alternativa correta. A partir do Estatuto, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de cor ou de classe social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres. Perfeito. Né? Antes era objeto de medidas, agora é sujeitos de direito. Tá bom? E aí, vamos ver o problema das outras? O ECA surge para proteger o adolescente que comete ato infracional, de forma que ele não seja responsabilizado ou privado de sua liberdade. Claro que ele vai ser privado de sua liberdade, né? Tem internação. Com a consolidação do ECA, o adolescente não pode mais realizar atividade profissionalizante? Pode sim, né? Tem até a partir dos 16 anos, né? O trabalho, lógico, onde está configurado aprendizado, mas pode, né? Que mais? E a partir dos 14 anos, né, podem trabalhar na condição de aprendiz. E de 16 a 18 pode trabalhar, só não pode atividade noturna, perigosa ou insalubre. É isso, eu estava fazendo confusão. A principal atribuição do Conselho Tutelar é decidir sobre guarda e adoção? Não, né? Isso aqui também nada a ver. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são atribuições do Conselho Tutelar, exceto representar o MP, então marcar o que está errado sobre atribuições do Conselho Tutelar. Representar o MP para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotar as possibilidades de manutenção da criança ou adolescente junto à família natural, correto. Julgar e determinar penas nos casos de jovens infratores. Quem faz isso é juiz, tá errado, né? Errado. Requisitar certidões de nascimento e óbito, expedir notificações, isso aí tá tudo certinho, tá bom? Artigo 136 do Código, né? E aqui, para julgado, quem vai julgar é o Juizado da Infância e Juventude, artigo 148, tá bom? Seguindo, vamos lá. A questão abaixo deve ser respondida com base no ECA, né? Leia abaixo. Promover e incentivar na comunidade os grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus trato em criança e adolescente. E aí, deixa eu ver aqui a ordem, né? Não gosto desse tipo de questão. Das assertivas acima são consideradas atribuições do Conselho Tutelar. Então tá certo, Conselho Tutelar. Encaminhar ao MP notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente. Encaminhar ao MP, correto, não pode ele já, né? Propor a ação. Representar o MP para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotar as possibilidades de manutenção da criança e adolescente. Perfeito. Como isso aqui cai, né? Nossa. Requisitar certidões de nascimento? Sim. Tudo certo, né? Tudo certo. Resposta letra D de dado. Ok? Vamos lá. Seguindo.
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelo ECA forem ameaçados ou violados por ação ou omissão, ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou até em razão da conduta destes, ou seja, dos próprios adolescentes e crianças, ok? Nesses casos, a competência será da Justiça da Infância e Juventude, exceto, então, sobre competência da Justiça, o que está errado. Tá bom? Conhecer de ações de alimentos, Justiça da Infância e Juventude, hein? Cuidado com isso. Pode conhecer de alimentos ou só vara de família? Não, pode sim. Pode conhecer de alimentos também. Suprir a capacidade ou consentimento para casamento do adolescente? Sim. Conhecer ações civis fundadas em interesses individuais difusos, olha isso aqui, afeta a criança e adolescente, ainda que no âmbito da Justiça Federal? Não, porque isso aqui é a Justiça Estadual ou Distrital, Juizado da Infância e Juventude. Bem malvadeza isso aqui, né? Por isso que isso aqui está errado. Vai ter da Justiça Federal, é lá. Bem malvada essa questão. Conceder emancipação, designar curador especial nos casos de apresentação de queixa ou representação em outros procedimentos em que haja interesse de criança e adolescente, determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e de óbito. Olha lá o artigo 209, interessante. As ações previstas serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deve ocorrer ação ou omissão, né? Cujo o juízo terá competência absoluta para processar a causa. Olha o final. Ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Pois é, o examinador foi lá na vírgula, né não? Poxa. Seguindo. Avalie-se de acordo com o ECA, as seguintes afirmativas em relação ao adolescente estão corretas, ok? Vamos lá. O adolescente tem direito à proteção à vida, à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas. Quem vai ter dúvida disso aqui, né? Claro, tá certo. É assegurado atendimento integral à saúde do adolescente por intermédio do SUS, Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção e recuperação da saúde. Claro, né? Não incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamento, próteses e outros recursos. Como que não incumbe? Pelo amor de Deus, né? Imagina se você errar uma coisa dessa. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra adolescentes serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências. Perfeito, né? Olha lá, resposta letra C. Letra C. Tá bom? Pois é, muito cuidado, né? Show! Seguindo, e aí aqui é o artigo 11, parágrafo 2º, tá? Que você encontra fundamento aqui, artigo 11, parágrafo 2º. Vamos que vamos. Pra gente finalizar, tá bom? Em relação aos recursos, pra gente finalizar nosso treinamento total. Em relação aos recursos previstos no ECA, assinale a alternativa correta. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo, terão preferência de julgamento e dispensarão o revisor. Lindo isso, né? Pois é, perfeito. Ô, meus outros, em todos os recursos que aqui estão sujeitos às decisões do juiz da infância e juventude, o prazo para o MP e para a defesa será de 10 dias. Olha que pergunta, olha que maldade. Não são todos, tá? A regra é 10 dias, né? Mas embargo da declaração não é 10 dias, não. Na apelação e no agravo do instrumento não se admite juízo de retratação, devendo a autoridade judiciária determinar a remessa à instância superior, caso seja tempestiva. Admite sim retratação.
A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar deve ficar sujeita à apelação, que por sua vez deve ser recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Os recursos nos procedimentos de adoção e destituição do poder familiar devem ser processados com prioridade, sendo logo distribuídos e colocados para julgamento, após a revisão e a juntada do parecer do Ministério Público. Devem ser processados recursos nos procedimentos de adoção e destituição do poder familiar, devem ser processados com prioridade, sendo logo distribuídos e colocados para julgamento. Ué, isso aqui também é a maldade da questão, tá? Logo distribuídos e colocados para julgamento após a revisão. Não tem revisor e tem o papel do relator. Então isso aqui tá tudo errado. Entendeu? Então o relator vai ter que trabalhar. Como é que o relator não vai fazer, né? Vai da distribuição para o julgamento, distribuição, revisão e julgamento. Não, tem a relatoria. Tem o papel do relator, não tem o papel do revisor. Isso aqui tá errado. Ok? Certo? E aí, olha lá o artigo 198 que trata dos recursos. É isso. Tá, aqui a gente finaliza o nosso treinamento total e eu quero aqui deixar o meu carinho para você, ok? Pois é isso. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Encarar um concurso público pode ser, né, muitas vezes uma grande batalha, mas eu vou te dizer, né, que seja uma batalha do bem, que seja uma batalha de superação, que seja uma batalha com seus limites, que seja uma batalha com a sua preguiça, né, com o seu desânimo. São isso que deve ser combatido, entendeu? Não fique guerreando com o mundo, porque tem gente assim. Eu vejo algumas pessoas que dizem, não, eu vou estudar para concurso público. Então, todo mundo tem a obrigação de me favorecer, porque essa decisão é muito importante, entendeu? Tá, é uma decisão importante, é uma decisão que você precisa de apoio, mas se as pessoas, se o mundo, se a vida, se a família não te dá o apoio, você vai continuar feliz, sorrindo, né? E vai continuar na sua missão assim mesmo, né? Porque as pessoas não têm obrigação de partilhar, de participar da tua decisão. A decisão é sua, ok? Se as pessoas colaborarem, se a família, se a vida, se tudo acontecer para que seja tudo favorável para você, parabéns, que bom, agradeça muito, né? A Deus, a vida, a todos por isso. Mas se isso não acontecer, se tudo... Tem gente que fala assim para mim, alguns alunos, poxa, Claudete, parece que eu resolvi estudar e tudo de ruim acontece, ninguém me apoia, né? Nossa, eu fiquei doente, etc. E muita coisa ruim aconteceu. Tá. Mas a decisão, se você persistir na sua decisão, né? Uma hora... sabe, tudo acontece, às vezes realmente isso é fato, mas uma hora as pessoas desistem, os acontecimentos imprevistos desistem de tanto que você é persistente, né? E as coisas começam a entrar no eixo. Tem isso também, né? De estudar para concurso, normalmente é sair de uma rotina anterior e ingressar em outra. Toda vez que você sai de um padrão, né, de rotina, de toda uma estrutura, e ingressa em outra realidade, é natural esse choque, né? Você não percebe que às vezes em muitos casos tem uma autossabotagem, tem uma falta de sabedoria em ajustar procedimentos. Às vezes você quer muito estudar para concurso de um determinado jeito, né? Eu quero estudar tal dia, tal hora. Mas naquele dia, naquela hora, tem criança correndo, tem televisão ligada, então você muda. Não dá para, né, mudar o mundo em função da sua missão. É mais fácil você se ajustar. Acredita nisso, porque desse jeito estressa menos. E aí você não perde tanta energia, entendeu? Concentre as suas energias nos seus estudos. Às vezes é preciso lançar mão das madrugadas produtivas. Se não dá para estudar 8 horas da noite, depois que você chega do trabalho, porque é muito barulheira, televisão ligada, dorme cedo, acorda de madrugada. Ué, é o ideal? Não, mas é o que é possível. Faça. Para isso é que, né, você precisa o quê? Se tornar super. Desperte o herói que existe em você, voe mais alto e seja super. Aí encontre o seu caminho
encontre o seu sucesso. Acredite, só depende de você. Tô aqui para dar um apoio, para dar ajuda, ok? Tchau, tchau!